Elas sempre entram no seu refrigerante. Tem um monte de gente que morre de medo delas. Elas também têm uma ferroada que pode até trazer problemas muito mais sérios. Mas quando você descobre que elas estão desaparecendo, todo mundo rapidamente levanta uma bandeira para salvá-las. E aí, você sabe de quem eu estou falando? Sim, delas, das guerreiras polinizadoras, as abelhas. O Rede de Olhares, que começa a partir de agora, é um programa realizado aqui pela Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E esse programa hoje se dedica a falar delas, das abelhas. Há mais de 10 anos, cientistas do mundo todo têm notado que as abelhas simplesmente estão desaparecendo. E várias pesquisas estão sendo realizadas para, afinal, descobrir por que isso acontece. No programa de hoje, a gente recebe vários especialistas para explicar um pouco o porquê do sumiço delas e também dos benefícios da abelha, porque, afinal, elas são muito importantes. Também no programa de hoje, a gente recebe o coro Radizi d'Italia, que é um coro daqui do interior de Caxias do Sul, da Terceira Légua. Mas daqui a pouco a gente vai escutar todo mundo aqui. Mas eu tenho uma informação importante que, desde 2006, apicultores do mundo inteiro têm reclamado que as populações do inseto caíram. De 2012 para 2013, 31% das abelhas dos Estados Unidos tinham desaparecido. Na Europa, naquele período, o número chegou a 53% e no Brasil a quase 30%. Para resolver algumas dúvidas nossas, a gente recebe 3 apicultores aqui para resolver várias dúvidas que a gente tem sobre elas. Sejam todos bem-vindos. Eu começo contigo, Davi. E aí, de fato, elas estão sumindo? Vocês percebem nas colmeias de vocês? Sim, nitidamente a gente percebe. Às vezes tu tem uma colmeia que tem abelha, de repente tu vai lá uma outra semana não tem mais nada. Né? E essa diminuição tem se dado em todo o planeta realmente, gradativamente a quantidade de agrotóxicos que têm sido utilizados. Mas ainda no Brasil, nós temos um sistema extrativista somente, né? Não é um sistema como nós temos no Canadá, Estados Unidos, Austrália, outros países mais desenvolvidos. Aqui ainda tem aquele agricultor que tem uma colmeia, 2 colmeias, a gente não tem um levantamento certo de quantas colmeias temos. Mas essas colmeias, eles usam somente para tirar o mel. Então, uma parte do sumiço dessas abelhas se dá ao clima, né, aos agrotóxicos, mas também porque a abelha fica sem comida no inverno. Então, se tu tem uma vaca de leite que tu quer produzir leite, tu tem que tratar. Então, se tu quer que uma abelha produza, tu tem que manter ela num certo cuidado também. Isso também é o principal. Então, tu não trata a abelha. O pessoal é extrativista. Tira o mel que tem. Chega no inverno, não tem comida. Não tem comida, não há postura, não há aumento de abelha, de população. Isso. Então, ela morre em função de falta de comida também. É bom lembrar que quem não sabe, né, quem não lida com abelhas, elas na verdade se alimentam do próprio mel também que produzem, né? Sim. Ana Lúcia, e de fato, vocês lá onde você trabalha também e cuida delas, também têm percebido que elas estão sumindo? Sim, e essa é uma época que a gente pega muito enxame, porque elas estão enxameando. Então a gente percebe que não tem tantos enxames voando de um lado para o outro. Também não é só as nossas abelhas que estão diminuindo a população. A quantidade de enxames que iria de um lado para o outro, que essa é uma época que a gente percebe isso claramente, já não é tão grande quanto era algum tempo atrás. Uhum. E, Leandro, a gente também percebe que às vezes, eu abri dizendo que quando a gente abre um refrigerante, elas sempre aparecem. De fato, elas aparecem mesmo. Muitas das abelhas, elas vão para o meio urbano e acabam morrendo lá também? Muitas vezes o que acontece, como não tem na natureza o néctar, ela vai onde é que tem açúcar. E esse açúcar muitas vezes está no refrigerante.
ou na própria chimia que tu come, no açúcar que tu bota no café. O café, ela vai no café porque é doce. Então, ela busca em outros meios captar o açúcar para ela se sustentar. Como o Davi salientou antes, então, quando tem uma época com bastante florada, ela vai na flor. E quando não tem, ela vai buscar no meio urbano. E muitas vezes elas vão no meio urbano e lá nós temos um mata-inseto e elas acabam morrendo, acabam sendo mortas. Então, muitas vezes tem que se plantar outros tipos de variedades de plantas para que se possa ter o ano todo esse tipo de flor para elas poderem produzir o mel, né? A monocultura também é uma coisa que vai contra a apicultura, porque tem aquela florada e depois acabou e as abelhinhas, onde é que elas vão achar alimento? Inclusive, numa entrevista da Super Interessante, no dia 6 de outubro, pela primeira vez as abelhas entram para a lista de espécies em extinção. Existem 25 mil espécies de abelha, mas para a lista já entraram 7 espécies. E segundo um relatório publicado em fevereiro de 2016 pelas Nações Unidas, 40% dos insetos polinizadores invertebrados a 16% dos vertebrados estão, na verdade, em ameaça de extinção. Quer dizer, não é só as abelhas, né? As mudanças climáticas, como você comentou, Davi, as mutações dos solos e o uso de pesticidas são uma das principais causas dos sumiços, tanto de abelhas, borboletas, vespas, morcegos e mariposas. Aí, então, a gente tem uma cadeia grande aí que também está sofrendo com tudo isso. Tem um documentário que, inclusive, ganhou prêmios, se chama O Desaparecimento das Abelhas. Está no Netflix, é ótimo de ver. E ele mostra bem direitinho como é que isso acontece, principalmente nesses países da Europa e nos Estados Unidos. Então, uma parte legal que ele fala, ele diz assim, ó, quando eles dão comida para as abelhas, eles dão muito xarope. Então, é que nem tu alimentar o teu filho com comida do McDonald's. Ele vai crescer e tal, mas e a sustentação disso? Não é consistente. São várias coisas que vão afetando, né? Volney, eu quero saber de ti. A gente já tem algumas pistas aí, porque pesquisas esse ano já divulgaram que os pesticidas são os grandes inimigos. O que eles afetam nas abelhas em si? O que eles provocam nelas? Os estudos mostram que o uso de agrotóxicos e a influência deles sobre as abelhas, mais precisamente falando, interfere na perda da capacidade delas voarem, na perda da capacidade delas encontrarem o alimento, na perda da orientação, elas ficam desorientadas, elas perdem o sentido de navegação e se desorientam com relação à colmeia e acabam morrendo. E também o agrotóxico ele atua diretamente na morte das abelhas a partir do momento que elas entram em contato com esses agrotóxicos. E de uma forma indireta a partir do momento que elas se alimentam do néctar e do pólen contaminados. Eu quero saber, Gisele, inclusive a universidade, pensando nisso, pensando que, sabe que os pesticidas agrotóxicos fazem mal à natureza, não só às abelhas, mas ao próprio solo, a universidade tem uma pesquisa que não faz mal nenhum para as abelhas, né? Explica pra gente, prof. Exatamente. Aqui na UX a gente conta com uma linha de pesquisa que envolve o controle biológico, então, de doenças em plantas e também de pragas. E a ideia é que a gente consiga, a partir de técnicas alternativas, diminuir o uso desses agroquímicos e com isso então também diminuir o impacto sobre essa situação, né, da diminuição então do que seria, né, outros insetos ou insetos nativos. Então a partir disso que a gente busca realmente é causar menos impacto, buscando o que é uma agricultura sustentável ou até mesmo agricultura orgânica, então. Obrigada, a Márcia também é da pesquisa, está aqui com a gente. Eu quero saber de ti, Aaron. Aaron, a gente sabe que as abelhas, e isso é muito engraçado, porque a partir do momento que a gente descobre que elas estão sumindo, o pessoal começou a se dedicar para saber por que elas são tão importantes, né? Tanto para os animais, quanto para a produção de alimentos mesmo. Por que elas são tão importantes, Aaron? Olha, as abelhas são fundamentalmente importantes para a ecologia global. Ainda mais pelo fato de que quando as abelhas elas procuram as flores em busca de nutrientes, pólen, néctar, elas acabam realizando um processo chamado de polinização cruzada,
que é justamente o momento que vai haver a troca de material genético entre as plantas. Isso é um processo fundamental para a natureza. Ainda mais se você pensa que a grande maioria das espécies cultiváveis, as espécies de interesse agronômico, elas têm uma grande dependência da polinização realizada por algum intermediário, no caso as abelhas, ou elas são extremamente dependentes quanto à relação à sua produtividade. Se você pensar que as abelhas são... você lembra das abelhas pelo mel ou outros produtos, mas a principal benefício que ela tem para a natureza é justamente esse processo de polinização. Daí está atrelado à produtividade agrícola e, com isso, se elas não existirem, se elas não intermediarem esse processo de polinização, vai haver uma queda nessa produtividade e, consequentemente, vai ser prejuízos muito grandes assim, para a humanidade, para a natureza como um todo. Como a gente tem que fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente já vai falar mais sobre a polinização, a importância, inclusive a importância do mel, mas é só daqui a pouquinho. Antes de sairmos para esse bloco, quero conversar com o André, que trouxe todo esse pessoal aqui do coral. Desde quando vocês começaram, assim, há quanto tempo existe o coral? Bom, o Coral Radiz d'Italia inicia suas atividades em fevereiro de 2007, então em fevereiro do ano que vem vamos fazer 10 anos de existência, né? E o grupo veio para preencher uma lacuna que tinha na localidade da Terceira Légua, que existia um grupo de teatro, um CTG, mas canto coral na época não existia. E aí, através de uma ideia de um dos nossos coloristas, o Fábio, juntamente com o pessoal da época que estava organizando o roteiro turístico da Terceira Légua, levaram a ideia e me fizeram um convite para iniciar esse grupo, então, em 2007, um grupo que cantasse um repertório de canções da cultura de imigração italiana, né? E começamos, então, a trabalhar um repertório a 4 vozes, né? Algo um pouco diferente do que a gente vê sem auxílio instrumental. Uhum. E estamos aí agora quase completando 10 anos. Né? Vou deixar vocês em casa com uma ótima companhia, que é o Coral Radiz d'Italia, e daqui a pouco a gente já volta. Ao som do coral Radiz d'Italia, a gente volta com mais Rede de Olhares aqui pela UXTV. Somos canal de identidade, emissora parceira do canal Futura.
Você já deve ter ouvido falar que as abelhas estão sumindo, e de fato estão. E quando você vê uma na cidade mesmo, tem um monte de gente que corre longe delas e fica com medo e acaba matando elas. E nossa equipe de reportagem então foi conhecer um apicultor que faz um trabalho muito importante. Ele salva elas. Olha só. Nessa propriedade, de 16 hectares no interior do município de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o silêncio só é quebrado por esse som aqui. São abelhas do tipo africana, que em grande parte foi trazida para este espaço pelo seu Nori. Há 15 anos ele presta um serviço de recolhimento de colmeias para evitar que as pessoas tomem uma atitude perigosa. Tem muita gente que eu chego lá, eu queimei, já aconteceu. Eu botei fogo nelas, eu queimei. E se tu não capta essas abelhas e tu leva para uma colmeia, aí sim que termina a abelha. Apesar de estarem aqui em meio à natureza e instaladas nesses caixotes que simulam o habitat delas, quando aproxima o período da primavera e o tempo começa a esquentar, as abelhas migram em busca de alimento e o principal destino é a cidade. O povo tem que se conscientizar que elas não são agressivas. Quando é enxame, elas são mansas. Porque elas quando saem do habitat delas, elas vão para outro lugar, elas se enchem a barriga de alimento. Então, quando elas estão de barriga cheia, elas não são agressivas. A preocupação do apicultor em esclarecer as dúvidas das pessoas é alimentada dia a dia. Isso porque no período de calor, ele vê mais da metade das 70 colmeias que mantém vazias e fica na torcida para que os enxames voltem na próxima temporada. Se não existe abelha, tu não produz alimentos. Em certos Estados Unidos, na China, lá eles têm que fazer a polarização manual, mecânica, manual, porque não tem abelhas. Uma urbanidade que força pessoas como o seu Nori a seguirem o exemplo das abelhas e migrarem em busca de espaço. E olha só, também, além delas estarem sumindo, tem toda essa questão que as pessoas acabam matando. E em setembro deste ano, uma cidade localizada na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, eles tentaram resolver o problema do Zika vírus e eles acabaram matando milhões de abelhas. 46 colmeias foram eliminadas, matando aproximadamente 2,5 milhões de insetos, no caso das abelhas. Volney, a gente no primeiro bloco estava falando sobre essa polinização e afinal, por que ela é tão importante mesmo, essa polinização? Essa grita em prol das abelhas em todo o mundo, especialmente na América do Norte, alguns países da América do Sul e também da Ásia, ela se faz necessária porque as abelhas, através da polinização, elas são responsáveis pela produção de 1/3 de todos os alimentos que nós consumimos no mundo. E os serviços que elas prestam, através dessa polinização, gera uma receita de 54 bilhões de dólares por ano. Além disso, nós temos que entender que existe uma relação direta entre as abelhas e várias espécies de árvores. Há pouco tu citaste que nós temos em torno de 25 mil espécies de abelhas e 5 mil delas estão em risco iminente de extinção. Porém, certas espécies de abelhas têm uma simbiose, têm uma relação mutualística com certas espécies de árvores, em que certos tipos de néctar, de pólen, servem como alimento para determinadas espécies de abelhas. Assim como essas abelhas são os agentes polinizadores diretos dessas árvores. Portanto, existe uma relação recíproca e obrigatória entre elas. Então, no momento que alguma dessas espécies desaparece, também alguma espécie vegetal desaparece. Daí a importância de se preservar, de se conservar, de ter esse manejo adequado do meio em relação à questão das abelhas. Ótimo, obrigada por enquanto, Volney. Olha só, eu quero saber também de ti, Aron, porque tem dois tipos de pesticidas, que é o tiamextoxam e o clotidina, que foram banidos na União Europeia em 2013, porque eles foram diagnosticados que, de fato, eles matam e
prejudicam as abelhas. Só que no Brasil ainda, eles continuam utilizando esse pesticida, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E também, na Universidade de Harvard, eles criaram um robô abelha, que é um projeto já desenvolvido, só que eu gostaria da tua opinião. Por que não seria muito mais fácil eliminar de vez os pesticidas, os agrotóxicos, que já está claro que eles fazem realmente mal para as abelhas, ao invés de criar um robô, por exemplo? Ah, sim, sim. Com relação a esses pesticidas, já foi comprovado que eles são realmente maléficos para a natureza, mas você também tem que dar alguma alternativa para essa situação. Inclusive, aqui na Universidade de Caxias do Sul, nós também trabalhamos com uma linha de pesquisas com algumas alternativas. No nosso caso, a gente trabalha com extratos botânicos, que poderiam ser uma alternativa, esses inseticidas sintéticos, e também com os chamados fungos entomopatogênicos, que eles além de eles terem uma especificidade para a praga que aquele defensivo iria atuar, no caso esse defensivo, além de ele atuar tanto na praga, ele atua também nos inimigos naturais, inclusive nas abelhas. Essas outras alternativas elas seriam mais específicas para esses organismos, deixando assim as abelhas livres do contrato e, consequentemente, elas poderiam continuar no ambiente. Ok, alternativa até tem, né? Agora basta eles quererem mesmo querer essa alternativa. Jaqueline, seja bem-vinda. Jaqueline, sem abelhas não tem mel. E por que o mel é tão importante? Trabalha no sistema imunológico, melhora a digestão, o intestino, trabalha a memória. Isso ingerindo o mel. Né? Agora a gente pode usar o mel na pele também, ele trabalha como esfoliante, então a gente pode usar o mel com limão agregado para melhorar o sistema digestivo, né? Com o gengibre, ou então a gente está com tosse, a gente pode usar o mel com pimenta, que ele faz muito bem, ele é expectorante, né? Mas fora isso, as abelhas também nos propiciam a geleia real, o pólen, a cera, exatamente, que tudo isso que ela produz, a gente pode estar usando, tanto para nosso benefício, como o benefício de tudo. Né? Inclusive tem uma curiosidade que a geleia real é o único alimento que a abelha rainha se alimenta durante a vida dela, que ela pode durar até 2 anos de vida. E aumenta a imunidade, a Jaqueline está falando aqui. Deixa eu saber, aqui tem um agricultor, seja o seu nome, por favor. Egídio. Egídio. Qual é o contato com a abelha que na tua agricultura tu percebe que ela é importante mesmo? Digamos, nos pés de fruta, né? Daí ela cruza de uma flor para outra, né? Ela vai polinizando de uma flor para outra e a produtividade é bem maior, né? Tu não tem medo dela? Não. Tu quer que ela venha mesmo? Sei. Eu tenho umas caixas até de repente. Ótimo. Obrigada, viu? Gente, infelizmente o programa está encerrando. Tem muitas curiosidades sobre as abelhas que você pode conferir em tanto documentários quanto na internet, que está recheado de coisas interessantes sobre as abelhas. Infelizmente o programa vai ficando por aqui. A gente agradece a participação dos especialistas, dos apicultores, nossos especialistas de hoje, e também do coro que esteve aqui junto com a gente. A gente se encontra num próximo Rede de Olhares, e lembrando que você pode conferir toda a programação da UX TV no site uxtv.com.br. A gente se encontra num próximo Rede de Olhares. Até mais!